Boa noite a todos. Estamos na faculdade CETAAD, Núcleo Teológico Jardim Cumbica. Nós vamos dar início à matéria de número 4, que traz como tema História do Povo Hebreu, certo? Você já tem em mão a nossa apostila, a qual ela também está disponibilizada em nosso site, cetaad.com.br. Está disponível para que possa ser feito o download da mesma de maneira gratuita para os nossos alunos que participam conosco e também todos os demais que forem interessados, porque não precisa fazer qualquer tipo de matrícula para ter acesso ao nosso material. Está à total disposição. Vamos lá. História do povo hebreu. Já passamos por uma trilha de 3 matérias. Já estamos na matéria de número 4, de um conteúdo de 24 matérias. Hoje é a aula introdutória de número 1, onde nós vamos estar abrindo o conteúdo dessa matéria, para que então nas demais aulas nós possamos entrar mais profundamente nesses assuntos, tá bom? Então vamos lá. Essa matéria é assim denominada por tratar a respeito da história do povo escolhido por Deus, para manifestar a sua glória na terra. Note o seguinte, Deus, ele escolhe um povo em específico, o povo denominado como povo hebreu, com um propósito. Deus seria para este povo o seu Deus, e eles seriam para Deus o seu povo. Deus até mesmo diz ao seu povo que eles seriam para ele como um tesouro peculiar. Deus, ele olha para a terra e ele acha graça em um homem. E então, através da sua descendência, faz surgir um povo grande e numeroso. E através da vida e da história deste povo, a glória de Deus se manifesta sobre a terra. O povo hebreu, sendo um povo escolhido por Deus, ele é responsável, ou melhor, foi responsável por manifestar a glória de Deus de algumas formas. Através da história deste povo, nós podemos notar o grande poder de Deus para executar os seus propósitos sobre a face da terra. Quando o povo hebreu ele é liberto do Egito, Deus o liberta de qual forma? Com mão forte e braço estendido, manifestando a sua glória de uma tal maneira que os fatos que haviam ocorrido dentro do Egito se fizeram conhecidos nas nações que estavam ao redor. De maneira que o Deus desse povo era então conhecido como o Deus de Israel, o Deus do povo de Israel. Só para que vocês possam ficar por dentro desse assunto, como Deus patriota, naquela época havia muito disso, o Deus patriota, ou seja, o Deus dos moabitas, o Deus dos caldeus, o Deus de Israel. Então era dessa forma. Cada povo tinha o seu próprio Deus. E Israel então tinha o seu Deus. Só que algo estava sendo manifesto naquele momento. Que o Deus de Israel estava prevalecendo sobre todos os demais deuses das nações ao redor de Israel. De maneira que ao ouvir o nome desse povo, as demais nações temiam e tremiam, e então a glória de Deus se manifestava, como sendo o Deus Todo-Poderoso. Os demais deuses eram conhecidos como deuses poderosos, mas o Deus de Israel como o Deus Todo-Poderoso, Deus dos deuses. O próprio profeta Isaías ele vai dizer que Deus é Deus dos deuses, não afirmando existir outros deuses,
mas o sobrepondo sobre qualquer um que se diz ser Deus, como a própria palavra de Deus assim menciona, certo? Outra forma como a glória de Deus se faz manifesta e se fez manifesta na história do povo hebreu, além da conquista da terra de Canaã, através da Bíblia, as Escrituras, a lei, que também foi dada ao mundo através dos hebreus. Deus utiliza de Moisés, um hebreu, para poder fazer o primeiro registro escrito, que então ficou guardado, porque as tábuas escritas pelo dedo de Deus foram quebradas, que ficou então registrado, guardado, como escrito da lei de Deus. Então, através do povo hebreu, Deus traz a Bíblia ao conhecimento do mundo. E a maior de todas as glórias, através do povo hebreu, Deus entrega, traz Cristo ao mundo. Então nós vemos aqui que Deus realmente manifestou a sua glória através da história daquele povo. Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro. Primeira epístola do apóstolo Pedro. Vamos analisar um texto. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, que nos diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós lemos os versículos de número 9 e 10 do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. Note que Pedro vai afirmar que nós, a igreja de Cristo, também fomos eleitos, escolhidos por Deus, certo? E também com um propósito. Ele vai dizer, para que anuncieis as virtudes, ou seja, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero dizer uma coisa, você não foi chamado para Cristo para qualquer objetivo. Você foi chamado por um objetivo muito bem definido, a anunciar a virtude de Deus, o poder de Deus. Ele precisa ser expresso na sua vida. Deus precisa ser glorificado através da sua vida, e Ele há de ser glorificado, seja em nossos momentos bons ou em nossos momentos maus, sempre o Senhor seja glorificado sobre as nossas vidas. E foi exatamente dessa forma que foi na história do povo hebreu. Nessa matéria nós estudaremos diversos aspectos sobre este povo, sendo alguns deles sua origem, personagens importantes dentro dessa história, os principais, sua trajetória, sua experiência com Deus, vitória sobre os inimigos e principalmente a revelação de Jesus Cristo dentro da história desse povo. Tal conhecimento é extremamente importante para compreendermos o desenrolar do Novo Testamento e enxergarmos o compromisso de Deus em cumprir a sua palavra. Em Jeremias, capítulo de número 1, versículos de número 11 e 12, Deus pergunta a Jeremias: o que vê Jeremias? Jeremias responde a Deus: eis que vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo por cumprir a minha palavra. Então nós vamos exatamente ver isso. A palavra de Deus sendo cumprida na história do povo hebreu. Será uma trilha abençoada de conhecimento sobre nossas vidas.
Se faz importante nós termos conhecimento desta matéria, tendo em vista que se trata da raiz do cristianismo. O cristianismo, ele procede do povo hebreu. O cristianismo, ele procede do judaísmo. Então vem toda uma história, e a partir então de Cristo, se há essa ramificação para o cristianismo então surgir. Então nós precisamos entender quais são as nossas raízes. Uma vez que nós somos cristãos protestantes e que acreditamos e tomamos como válido o Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento. Então conhecemos a respeito da história desse povo, suas culturas, sua origem, é muito importante para que nós possamos compreender o que é atual, o Novo Testamento. Certo? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui com um período antediluviano, tá? Então, em Gênesis capítulos de número 1 e 2, nós vamos ter a revelação da criação. Deus, ele cria todo o universo, ele cria o mundo, ele cria o homem e a mulher. Gênesis capítulos de número 1 e 2. Então, até esse momento, não havia um povo, não havia uma nação, havia uma criação e havia então o surgimento da humanidade, sem ter qualquer tipo de divisão política, sem qualquer tipo de divisão religiosa. Era um ser humano. E então Deus cria a mulher, então forma uma única família. Em Gênesis 3, nós vemos a ocasião da queda. O ser humano, então, peca contra Deus, o seu pecado de desobediência, cai, e o Senhor, então, afasta o ser humano do jardim que havia no Éden, e o ser humano, a partir daquele momento, passa-se, então, a procriar, nasce, então, Caim, Abel, os demais filhos de Adão e Eva, e a partir desse momento começam a ser divididos em grupos. Começa a ser dividido em grupos. A genealogia da descendência piedosa de Sete começa a invocar a Deus, e Enoque então anda com Deus. Já estamos então em Gênesis capítulo de número 5. Depois vem a corrupção generalizada e então o dilúvio, no capítulo de número 7. Então, um panorama bem breve a respeito desde a criação até o dilúvio. Então, nós vamos ver que houve a criação, queda, então houve a frutificação e multiplicação da raça humana sobre a terra, a corrupção se espalha e então Deus decide e executa o dilúvio sobre a terra. Esse é o período chamado período antediluviano. Então vamos lá. Após o surgimento e execução do dilúvio, após o ocorrido do dilúvio, ficam apenas, ou melhor dizendo, 8 pessoas sobrevivem ao dilúvio. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas respectivas esposas. A partir então da família de Noé, surgem as nações, porque os filhos de Noé, então, vão frutificar, se multiplicar e gerar povos. Ocorre então o período após o dilúvio, período pós-diluviano. O que chamamos de período diluviano deu-se início no período patriarcal. Após então o dilúvio, vem o surgimento dos patriarcas. Nós vamos ter então Gênesis 10, 11 e já vai aparecer Abraão em Gênesis 12. Nós vamos começar a ter a análise do período patriarcal, tá? Então, antes do dilúvio, período antediluviano. Após o dilúvio, período patriarcal, que é o período dos patriarcas.
Nós vamos fazer uma análise desse período também. Esse período ele é marcado pelo surgimento das civilizações, tá? Então, realmente cidades passam a ser criadas. E um nome surge nesse período, que é o nome de Nimrod, fundando diversas cidades, certo? Então, vamos analisar aqui em Gênesis. Livro de Gênesis. Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 10. Versículo de número 8. Olha o que nos diz aqui. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ered, Acade e Calné, na terra de Sinar. Olha as cidades que eles estavam fundando. Dessa mesma terra foi para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Então você já começa a ver o surgimento de civilizações. Então, o ser humano ele já começa a ganhar uma nova forma de organização, certo? Começam já a surgir cidades, homens já começam a assumir posições de liderança, começam a surgir homens poderosos sobre a terra como Nimrod, que exercia uma grande liderança sobre aquele tempo, um grande reconhecimento, fundando cidades, tá? Passados alguns anos depois da confusão das línguas, o Senhor começou a agir em relação ao plano da redenção. Deus escolhe um homem para dar início a uma nação, a nação de Israel, pela qual revelaria a sua glória, entregaria a sua palavra e revelaria seu Filho ao mundo. Então nós estamos falando aqui de um período após o capítulo de número 11 de Gênesis, que é onde vai ter a história da Torre de Babel e então a confusão das línguas, nós estamos falando de Abrão. Vamos ler Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 26, que diz assim: E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca, pai de Isca. E Sarai, por ser estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho e a Ló, filho de Arã, seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram todos os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. E aí surge o capítulo de número 12 de Gênesis. Então nós vamos ver que da descendência dos filhos de Noé, vão então surgir homens que vão edificar cidades, homens que vão ser poderosos sobre a terra, grandes comerciantes, até chegar na história de Terá, que vai ser pai de Abrão, ou melhor dizendo, que foi pai de Abrão, que então foi chamado por Deus, tá? Tal nação, que é a nação dos hebreus, guardaria seus mandamentos, oráculos
e rejeitaria toda prática ímpia e idólatra da terra. Essa nação adoraria o único e verdadeiro Deus. Então, Deus ele chama um povo para lhe ser distinto das demais nações. Nós podemos analisar dentro da Bíblia diversas passagens onde Deus diz ao seu povo: não farás conforme as demais nações que estão ao redor de vós. Deus estava chamando um povo para ser seu, para ser um povo diferente e então expressar a sua glória. Em Isaías, capítulo de número 43, Isaías, capítulo de número 43, versículos de número 10 ao 12, nos diz assim, ó: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei, eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Então, para este propósito, Deus estava chamando o povo hebreu. Iria manifestar o seu nome sobre a terra, e através desse povo, então, viria o seu filho. Deus escolhe Abrão, um homem da cidade de Ur dos Caldeus, região da Babilônia, descendente de Sem, filho de Noé. Ou seja, Abrão ele era semita. Então, dos filhos de Noé, haviam semitas, jafetitas e cananitas. Semitas, jafetitas e cananitas. Abrão era semita, descendente de Sem, tá? Vamos lá para Lucas, capítulo de número 3, versículo 23. Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 23. A genealogia que Lucas descreve, extraordinariamente, ela é muito útil para os nossos estudos, pois lá constam grande parte dos nomes da história do povo hebreu até chegar em Cristo, partindo de Deus até chegar em Cristo, né? Então vamos lá. Lucas capítulo de número 3, versículo 23, vai dizer: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, e José filho de Eli. E aí nós vamos ver o prosseguimento aqui da história. Vamos para o versículo de número 34, que diz assim: e Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Serug, e Serug de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque. Ou seja, Abrão era semita, descendente de Sem, certo? Então vamos lá, o chamado de Abrão. Abrão morava em uma terra idólatra. Sua família tinha uma forma meio católica de adoração. Havia os ídolos do lar. Tá? Então vamos lá. Gênesis capítulo de número 31, versículo de número 19. Gênesis capítulo 31, versículo de número 19. Vai falar a respeito dessa prática. Olha só. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos
que seu pai tinha, certo? Então, ali, algumas nações, alguns povos, tinham prática de ter ídolos do lar, tá? Até mesmo presentear alguns com ídolos do lar, ídolos de proteção. Cada um tinha uma, uma função, certo? Então, aqui nós denominamos como uma prática meio católica de adoração, onde cada santo, digamos assim, cada ídolo, tinha uma funcionalidade. Era buscado por algum motivo específico, para proteção, para poder ter uma boa criação de gados, para poder ter uma boa colheita, para poder ter fertilidade, certo? Então, cada ídolo tinha uma função. Só que, em meio a tudo isso, Abrão, ele vinha de uma descendência aonde também havia o conhecimento do único e verdadeiro Deus. E ele, dentro da sua família, ele decidiu rejeitar aquela forma de adoração, aquela forma de idolatria, e então escolher adorar ao único e verdadeiro Deus, o único Deus. Ele escolheu então rejeitar toda forma de adoração através de imagens, através de ídolos, porque ele não aceitava um Deus que as suas mãos podem carregar, um Deus que as suas mãos podem quebrar, um Deus que pode caber no bolso do seu vestido. Ele se rendia a adorar apenas o único e verdadeiro Deus. Ele é tão grande que não se pode colocar em um tubo de ensaio para poder ser provado. Ele tinha essa fé em Deus, até o momento então que ele ouve a voz do Senhor, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Iria então chegar o momento em que Abrão, ele sairia debaixo da tutela de seu pai, que havia muito essa parte patriarcal. Enquanto ele estava na casa, debaixo do governo, ou seja, do local onde seu pai governava, sendo o ancião, ele estava debaixo então das suas ordens. Só que Deus agora estava chamando ele, falando: Abrão, agora farei uma nova nação agora através de você. Ele seria o ancião, o patriarca de uma nação. Deus chama ele para ser pai de uma nação, pai de multidões, ou seja, nações viriam dele. Ele já não estaria mais debaixo da tutela de seu pai, já não estaria mais em um ambiente de idolatria, mas uma nova história o Senhor iria conduzir através da vida desse homem. Só que era necessário ele primeiro sair, primeiro ter fé, para que então pudesse então viver o novo da parte de Deus. Então Abrão, quando ele é chamado por Deus, Deus faz uma aliança com Abrão, uma aliança de promessa, uma aliança baseada na promessa. Olha só que coisa interessante. Ora, o Senhor disse a Abrão, estamos lendo em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus faz uma aliança baseada em uma promessa. Hoje é muito fácil você ler esse texto e acreditar, mas naquele momento era apenas uma promessa, certo? Deus estava chamando um homem que estava em uma terra que havia prosperidade, um pai próspero, uma família próspera. Está falando através de ti, que tem uma esposa estéril,
eu farei uma grande nação. Pai de multidões. Era apenas uma promessa, não havia nada palpável, não havia expectativas, a não ser a expectativa da fé, que a fé gera em nós, que a fé gerou em Abraão. E nós vamos ver que esse ato de fé desse homem fez o seu nome ser conhecido e anunciado até os dias de hoje. Justamente quando nós passamos a estudar a história do povo hebreu, podemos ver a expressão da fidelidade de Deus ao cumprir a sua palavra e fazer coisas extraordinárias, principalmente quando se trata de escolher os improváveis para poder executar a sua vontade. Baseando-se então na história do povo hebreu, nós podemos entender que Deus, ele pode fazer qualquer coisa a partir de alguém que tenha fé nele. Qualquer coisa a partir de alguém que ele tenha chamado. Talvez na sua vida você não consiga enxergar a possibilidade de Deus fazer algo extraordinário. Mas entenda o seguinte, se você pudesse enxergar possibilidades, então não seria tão extraordinário assim. Talvez não precisaria das mãos de Deus. Justamente por ser uma obra de Deus, é que é extraordinário por demais. E então você pode confiar que Deus fará, porque é justamente uma obra para ser executada por Ele. E a gente precisa apenas crer e ser obediente à visão que Deus estabelece, que Deus faz. Abraão, então, ele sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, levando a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e possessões. Sarai era estéril, não podia gerar filhos, e toma uma atitude precipitada na sua ansiedade. Ela entrega Agar para Abraão gerar filhos dela. Eu coloquei aqui como ansiedade, mas entenda bem. Não se tratava de 1 ou 2 anos esperando. Ela já, no ato do chamado de Abraão, ela já era estéril. E já de idade avançada. Abraão, quando ele foi chamado por Deus, a Bíblia vai nos dizer que ele tinha 75 anos, quando ele saiu de Harã. 75 anos ele já tinha, sua esposa então tinha 65 anos. E ainda não havia gerado sequer um filho. Mesmo diante disso, aquela mulher ainda espera aproximadamente mais 20 anos, quase, para poder então gerar um filho. Eu noto que não foi uma atitude tão precipitada, ela tinha esperado muito tempo. Só que a fé é algo justamente para ser extraordinário. Depois que ela entrega sua serva Agar, ainda se passam 13 anos para que Deus pudesse dar o filho para ela. E Abraão, mesmo assim, ainda acreditou, mesmo assim ele ainda confiou. Então, veja bem, confiar na promessa de Deus não foi algo muito fácil para que Abraão fizesse. Mas, todavia, Deus, ele cumpriu a sua promessa, mesmo passando anos. Ele teve seu filho com aproximadamente 100 anos de idade, 25 anos depois de ser chamado, o filho da promessa. Uma grande expectativa, tanto para ele como para com a sua esposa. Certo? E às vezes, por tanto esperar, tomamos atitudes erradas, por não conseguir esperar mais um pouco. Quando então ela entrega Agar para Abraão, ela não imaginava que dessa relação iria surgir um dos povos que seria
oponentes, inimigos dos filhos da promessa. Como resultado dessa relação, nasce Ismael, cujo nome significa Deus ouve. E através da vida de Ismael, Deus fez promessas para este menino. Deus fez promessas para este menino. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis, capítulo de número 16, versículo de número 11, diz assim: Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, ao qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Versículo 12: Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. Deus fez promessa para Ismael. Olha só, quando Agar e Ismael são despedidos da casa de Abraão, o Senhor promete que faria de Ismael também grandes nações. Ele seria um grande príncipe. Olha só. Leia o versículo de número 10 do capítulo 16. Diz assim: Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. A descendência de Ismael. Uma descendência muito numerosa, uma descendência muito grande, também então viria através daquele moço, que foi fruto de um relacionamento precipitado. Quando Sara, então, dá a sua serva Agar para Abrão, e Abrão também cai em seu erro, e então nasce Ismael. Só que Deus não havia se esquecido de Ismael. Ele não estava jogado de lado. Havia uma promessa. E então dá origem aos árabes, nação islâmica, principal oponente de Israel. Tá? Deus muda o nome de Abrão e de Sarai, em Gênesis capítulo de número 17. Abrão significava pai alto. Quando seu nome, então, é mudado para Abraão, ele se torna pai de multidões. Sara quer dizer princesa. Então Deus, ele estava fazendo uma grande mudança ali na vida de Abrão, na vida de Sara. Então traria um grande povo através da vida deles. Após a troca dos seus nomes, então, no tempo determinado, Deus dá a Sara um filho, que é o filho da velhice, que é Isaac. Esse seria o filho da promessa, Isaac, cujo nome significa riso. Além de Ismael e Isaac, Abraão teve mais filhos, com a mulher da sua viuvez, Quetura. Então olha que coisa, né? Ele estava com uma idade bem avançada. A única mulher, né, que Abrão, ele havia se casado, portanto, era Sara. Agar era sua concubina. Só que quando Sara morre, Abrão ele torna a casar-se. E casa-se com Quetura e ainda gera filhos dela. Então vejam os povos que foram gerados através desse outro relacionamento que Abraão teve após a morte de Sara. Gênesis capítulo de 25, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 1 diz assim: E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura, e deu-lhe à luz Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Joquizã gerou Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Euda. Estes todos foram filhos de Quetura.
Porém, Abraão deu tudo quando tinha Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. Vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Olha só. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Olha só que coisa. Então ele gerou diversos filhos, e ele fez o quê? Antes da sua morte, ele mandou seus filhos para o Oriente, o povo oriental. Então, boa parte dos descendentes de Abraão estão lá também. E alguns são inimigos de Israel. Então você vê, né? Que caso, né? Caso de família, né? Quando nós vemos essas guerras, esses conflitos, né, nessas regiões. Assim como Deus prometeu assim como Deus o prometeu, Abraão foi pai de multidões, pois de seus filhos foram gerados grandes povos. E ainda hoje somos, pela fé, filhos de Abraão. Pela fé. Cristo nasceu da descendência de Abraão. José, seu pai terreno, era da tribo de Judá. Em Cristo, todas as famílias da terra são benditas, pois traz salvação a todos que viverem pela fé, como Abraão. Então, até aqui nós conseguimos fazer a primeira parte da nossa matéria, né, entendendo um panorama geral a respeito da história de Abraão, as suas mulheres, seus filhos, a descendência, né, que houve a partir de Abraão, gerando povos do Oriente, gerando os árabes, então gerando os hebreus, né? Então, a partir deste momento, nós vamos se deter a estudar os demais patriarcas e entrar um pouco no decorrer da história desse povo de Israel, tá? Com os demais patriarcas. Então, essa foi a nossa primeira aula da matéria História do Povo Hebreu, matéria de número 4, Faculdade CETAAD, Núcleo Teológico Cumbica. Aguardamos você para a nossa próxima aula na segunda-feira que vem. Deus os abençoe.